Pessoal, tudo bem? E aí, vamos juntos aqui finalizar esse tópico aqui, organização do Estado brasileiro? Então, olha só, eu vou agora, nesse bloco aqui, é o nosso último bloco, eu vou resolver aqui algumas questões, tá? Aí eu queria muito que você fizesse o seguinte, essas questões já vão estar liberadas para você aqui na nossa plataforma, aqui nas nossas mentorias, tá? Para você já resolver essas questões. Procure antes de assistir essa aula, baixa aqui esse material, resolve as questões, aí só depois que você vem assistir aqui a aula, tá? Então, Fábio, cadê as questões? As questões estão aqui na plataforma, tá? Você vai ver ali, baixa as questões e aí você já, após realização delas na forma de simulado, você vem e assiste a nossa aula de resolução de questões, tá bom? Faça isso para você ter um maior aprendizado, um maior rendimento, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, já que você já assistiu, já resolveu essas questões na forma de simulado, vamos aqui resolver a nossa questão de número 1. Vamos resolver aqui a nossa questão de número 1. A Constituição da República Federativa, da Constituição da República, não permite que os municípios, na realidade, gente, aqui é o que não permite nenhum ente da federação, né? Isso aqui é que você encontra, e inclusive, né, você vai encontrar isso aqui lá no artigo 19, tá? Isso aqui é o artigo 19, tudo que está proibido, tanto para a União, estados, municípios, tá? E uma das coisas que cai muito, tá? É proibido os municípios, no caso, estabelecer ou subvencionem cultos religiosos ou igrejas, ou lhes embaraçem o funcionamento, permitindo apenas, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Vocês lembram que eu falei na aula que é possível... o poder público não pode ter ligação com igrejas, não pode ter ligação com nenhuma religião, mas ele pode ajudar essas religiões, ajudar essas igrejas em algum evento de interesse público. Então, dar guarda de trânsito para a Marcha para Jesus, uma procissão, né, da Igreja Católica, organizar o trânsito, colocar ali polícia militar, isso é uma colaboração de interesse público, isso é aceito pela nossa Constituição, tá? Fora isso, tudo o resto é proibido. Então, questão número 1, letra A. Vamos para a nossa questão de número 2. Questão de número 2. A organização, tá, político-administrativa do Brasil compreende todos autônomos. Galera, vocês têm que tomar muito cuidado. Compreende a nossa República Brasileira, tá? Compreende o Brasil, a nossa República, a União, os estados, os municípios. Isso aqui é uma perguntinha que cai muito, hein? E o Distrito Federal, tá? Não entra, tá? Tome muito cuidado aqui. Não entra os territórios, tá? Então os territórios eles não entram, tá? Então onde tem território, aqui está incompleto, né? Aqui está incompleto, por isso que a nossa resposta certa é letra D, tá? Letra D. Tem uma letra E, por isso que eu falei que a diagramação está meio erradinha, mas a nossa resposta aqui é letra D, tá? Beleza? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo? Então questão número 2, letra D. Vamos lá, as questões cabeludas vão já começar daqui a pouquinho, você vai já ver, tá? Questão número 3, vamos para a questão número 3 aqui. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a respeito da organização político-administrativa do país, assinale a afirmativa, ele quer a incorreta. Vamos lá, ele quer a incorreta. Vamos começar aqui, tá? Vamos começar de baixo para cima, tá? Da letra D para cima. A criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento de municípios, municípios, tá? Quando eu falo municípios, não pode esquecer, criação de novo município. Tem que ter uma lei complementar, definido o prazo, tem que ter o estudo de viabilidade municipal, tem que ter plebiscito e tem que ter uma lei estadual. Então, falou criação de município, tem que vir lei estadual, tem que vir lei complementar dando prazo, estudo de viabilidade, bora ver se tem tudo isso. Facear lei estadual, beleza. Dentro do período determinado por lei complementar, beleza. Dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, beleza. As populações dos municípios após divulgação de estudo de viabilidade municipal, beleza. Letra D está correta. Lembrando que ele quer incorreta.
Os estados podem incorporar-se... Opa, agora ele está falando da criação dos estados. Os estados é muito simples, tá? Tem que ter só 2 requisitos. Vou criar um novo estado, tem que ter 2 requisitos. Tem que ter plebiscito e lei complementar. Bora ver se tem esses 2 requisitos? Anexar-lhes a outro, vai lá, mediante a aprovação da população interessada, através de plebiscito, boa, e lei complementar. Boa, fechou, letra C está correta. A B, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios todos autônomos. Cuidado, é autônomos, né? Às vezes as bancas trocam essa palavra autônomo por independente. Vai estar errado, mas do jeito que está aqui, a letra B está certa. E eu falei para vocês, isso aqui cai demais, minha gente, muita gente erra. Muita gente erra. O Distrito Federal é a capital do Brasil. Não, gente. Fábio, mas é muito fácil. Eu sei que a capital do Brasil é Brasília. Eu sei que você sabe. Só que eu sei também que no dia da prova você vai estar nervoso. Você vai estar ansioso, você vai estar ansiosa. E aí uma coisa desse aqui, uma letra A dessa aqui, às vezes você fica cego. Na realidade, essa questão aqui é enorme, né? Tem grandes alternativas ali. E é a mais fácil de todas, tá? Mais fácil de todas. Beleza, gente, tranquilos, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Brasília, que é a capital do Brasil, tá? Questão de número 4. Vamos para a questão de número 4. Olha a questão número 4. Você é meu aluno, você é minha aluna. Pelo amor de Deus, você não vai errar uma questão número 4 dessa. A Constituição Federal não admite o desmembramento de Estado da Federação. Está dizendo que um Estado brasileiro não pode se dividir em 2, 3... Isso aqui tá certo ou tá errado, minha gente? Pelo amor de Deus, vocês ainda vêm me dizer que é difícil passar em concurso? É só estudar, né, minha gente? Tá errado. É permitido, sim, admite, sim, tá? Eu quero que você decore, eu quero que você faça igual eu, ó. Criação de novo estado, ó. Criação de novo estado, 2 requisitos, tem que ter uma lei complementar e tem que ter plebiscito. Pronto, plebiscito. Fábio, e agora? Divisão de município, criação de novo município. Fácil, 1, 2, 3, 4. Pou. Tem que ter uma lei complementar, que vai dar um prazo, tem que ter estudo de viabilidade, tem que ter plebiscito, tá? Plebiscito, e tem que ter uma lei estadual. Pronto, menos de 1 minuto eu fiz aqui uma tabelinha. Como é que se desmembra um estado, como é que se desmembra um município? Pelo amor de Deus, que questão fácil, Vamos para a nossa questão de número 5. Questão número 5. Solta na tela a questão número 5. A respeito... cadê a questão número 5? De federação, assinar a opção correta. Vamos lá, minha gente, presta atenção. Você não pode esquecer o que é federação. Quando a gente fala a palavra federação, federação é o que formou o nosso país. O nosso país, né, o Estado brasileiro, né, que tem os seus estados, esses estados aqui são estados membros. Então, o Brasil, tá, ele é um Estado-nação, tá? Ele é um Estado no sentido de nação. E aí, dentro do Brasil, nós temos os estados membros da nossa nação. Os estados membros da nossa nação. Esses estados membros são estados membros da federação. E aí vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui qual é a resposta correta aqui da nossa questão, tá? Vamos começar desde a E. A criação dos territórios e sua transformação em Estado são reguladas por emenda constitucional. Você estudou comigo. Para criar um território é só lei complementar. Pega o teu material. Lei complementar. Se eu quiser agora criar só um território, isso aqui está no teu material. A gente fez isso aqui. Só basta um requisito. Lei complementar. Tá? Lei complementar. Muito bem. Errada a letra E. Letra D. Os estados podem incorporar-se, subdividir-se, desmembrar-se. Beleza, vamos ver. Para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, obedecidos requisitos legais. Olha, não está errada essa questão. Sim, tem que obedecer à lei, tem que obedecer à Constituição. Tá? Então eles podem se dividir, mas tem que obedecer à Constituição. Tá? O que é? Plebiscito e lei complementar. São entes federativos, fazem parte da federação.
União, Estado, Distrito Federal, município, território. Letra C, completamente errada. No Brasil hoje, existe um federalismo de segundo grau. Nada a ver isso aqui, pode anotar, isso aqui é a letra B, completamente errado. Assim, eu não vou aprofundar isso aqui, mas eu quero que você memorize que a Federação do Brasil hoje ela é de terceiro grau. Tá? Ela é considerada uma federação de terceiro grau, tá? Porque tem até os municípios. Tem países que não têm municípios dentro da sua federação, tá? Então, o Brasil ele é terceiro grau porque tem União e Estados. Se tivesse só União e Estados parte da federação, parte desse acordo, aí seria uma federação de segundo grau. Como tem municípios, é uma federação de terceiro grau. Ok? Leva isso para o teu fichário. Tá? Letra B está errada. Isso aqui é bom tu levar para o fichário, tá bom? Quanto à sua origem, a Federação Brasileira foi formada por agregação. Não, desagregação, né? Você vai colocar aí desagregação. Coloca aí, desagregação, tá? Ou seja, divisão. Então, o Brasil ele não foi dominando outros territórios, ele não foi dominando. Ele era vários, né? O Brasil ele foi se, né, desapegando e aí formou a Federação Brasileira, tá? Um movimento de descentralização, tá? Foi isso que aconteceu. Por isso que a resposta certa aqui é a letra D. Questão 5, letra D. Vamos para a nossa questão 6. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o item subsequente. Agora que o bicho pega, né? Compete privativamente. Quando a gente fala competência privativa, tá? Nós sabemos, temos a competência exclusiva da União, temos a competência privativa da União, temos a competência comum, isso aqui tudo já foi falado na aula, por isso que eu estou indo rápido aqui, tá? Temos a competência concorrente. Ainda temos a competência dos municípios. A dos estados é residual. Então aqui, ó, artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24, artigo 30 da Constituição. Aí, ele fala competência privativa. E ele fala de direito financeiro. Eu vou deletar aqui, porque dentro da competência privativa, quando vem essa palavra direito, nós temos que lembrar do capacete, lembra desse meu macete? Capacete de PM. Capacete de PM são os direitos que a competência privativa pode alterar. Aqui, ó, direito civil, direito agrário, direito penal, aeroespacial, direito comercial, eleitoral, direito do trabalho, direito eleitoral, né? Tem o direito eleitoral e espacial. Tem o direito processual e o direito marítimo. Não tem financeiro aqui. Fábio, onde é que está o direito financeiro? Direito financeiro, ele faz parte da competência concorrente. Ele faz parte da competência concorrente. Que aí está naquele macete lá dos direitos, né? Está lá dentro do... Quais os direitos que fazem parte da competência concorrente? O FUE-PT. E aqui no FUE-PT está o direito financeiro. Então, o direito financeiro não é privativo. O direito financeiro é competência concorrente. Tudo tranquilo até aqui, tá? Questão número 6 é errada. Questão número 7. Vamos para a questão número 7. Vamos lá, questão número 7. O texto constitucional apresenta determinadas competências da União. Tá? Competências da União. Como manter relações, tá, com o Estado estrangeiro e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz e assegurar a defesa nacional.
Também há competências privativas acerca de temas a legislar que são específicas à União. Quanto dos seguintes itens apresentam tais temas? Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Ele fala aqui que o texto apresenta competências da União, como manter relações internacionais, participar de organizações internacionais, declarar guerra, celebrar a paz e a defesa nacional. Também há competências privativas. Ele quer saber aqui quais dessas alternativas, tá? Quais dessas alternativas fazem parte das competências da União, fazem parte da competência da União. E aí eu quero que você anote o artigo 22. Se é artigo 22, é competência privativa da União. Competência, pega o teu artigo 22 do teu material que eu liberei, tá? Competência privativa da União, tá? Justamente nos incisos 2, 5, 14 e 20. Os 4 temas aqui são competências da União, são competências privativas. Serviço postal, desapropriação, populações indígenas, só a União pode legislar sobre isso, e também consórcios e sorteios. Consórcios e sorteios, tá? Questão número 7, esse artigo 22 aqui, ele é um dos que mais cai. O 21 e o 22. O 21 é competência exclusiva, só a União. Inclusive, só a União pode fazer isso aqui, né? Só a União, isso aqui, quando você lê isso aqui, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar guerra, celebrar paz, assegurar a defesa nacional, isso que está de amarelo, só de você ler essas expressões já tem que vir na tua cabeça que isso é competência exclusiva da União. Competência, eu falei disso aqui na aula, tá? É coisas que só a União pode fazer, não pode como ela delegar isso para um Estado. Agora, a competência privativa aqui, tudo isso aqui que está no 22, pode ser delegado ao Estado, a um Estado, né? A Estado, vamos colocar a Estado, por lei complementar. Ok? Competência exclusiva não pode ser delegado ao Estado. Artigo 21 não pode ser delegado para um Estado. Competência privativa, artigo 22, tudo que está no 22 pode ser delegado ao Estado. Estuda esses dois artigos com esse pensamento. O artigo 21 da Constituição, só a União. Nunca um Estado, um município vai poder fazer o que está dentro do artigo 21. Artigo 22. Artigo 22, a União, se ela quiser, ela pode passar isso para Estado. Não é nem para município. Deu para entender isso aqui? Tá? Isso aqui é mais uma aula de revisão, inclusive, né? Vamos lá. Nossa questão aqui, então, questão número 7, letra D. Vamos para a questão número 8, minha gente. Apesar de existir, tá, a possibilidade de lei complementar autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas disso, olha que legal, dentro da competência privativa da União, o artigo 22 da Constituição relaciona matérias sobre as quais compete privativamente a União legislar. Assim, com base no que dispõe o artigo 22 e seus incisos, não é competência privativa da União. Ele quer algo que não está no 21. Fudeu-se. Fábio, fudeu. Desculpa falar isso. Ai, Fábio, tem criança assistindo. Meu filho, desculpa, não vou mais falar. Mas vocês estão entendendo como é que é essa questão? Ela quer que você decore o artigo 21. Ela quer que você decore o artigo 22. Você vai ter que falar o que aqui não faz parte do artigo 22. Tá? E aí, Fábio, qual é a alternativa? Vamos lá, eu já trouxe aqui para vocês aqui, tá? O seguinte, o que não é competência privativa, isso aqui, ó, letra A, né? Tudo aqui vai estar no 22. Você vai ler lá do artigo 22, você vai ler aqui, ó, águas e energia, está no artigo 22, inciso 4. Artigo 22, inciso 4. Sistema monetário, artigo 22, inciso 6.
Sistema de consórcios e sorteios. Já decora, consórcios e sorteios é privativo, artigo 20. Fábio, e diretriz e base da educação não é local. A União não vai se preocupar com local. Aqui a palavra é nacional. Aí sim a resposta vai estar correta. Artigo 22, que maldita dessa banca, né? Artigo 22, inciso 24. Deu para entender? Tá? Gente, a União, mas aqui pela lógica você iria responder. A União, ela não vai se preocupar com algo local. Isso não existe. A União, quando ela vai fazer as suas leis, ela se preocupa em âmbito nacional. Pela lógica, daria para você acertar essa questão. Pela lógica, daria para você acertar essa questão. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, muito bem. Questão número 8, letra D, que não é competência privativa da União. Vamos para a questão de número 9. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre... Competência concorrente é o artigo 24. Vocês lembram da competência concorrente? Como é que ela é? Né? Competência concorrente é o seguinte, a União, União, lembra disso? A União, normas gerais. Do que está no 24, a União vai fazer normas gerais. Estados e o Distrito Federal vão fazer normas específicas. Normas específicas. A União não fez a parte dela, então o Estado, o município, vai ter competência plena. Competência plena. Lembra disso? Competência plena. Se a União não fizer a parte dela, Estados e municípios vão ter competência plena. Se a União fizer depois a sua lei complementar, ela vai suspender a eficácia daquilo que está em contrário. A gente falou sobre isso aqui. Mas vamos lá. Ele quer algo aqui que não é competência, ele compete à União, ele quer algo que é competência concorrente, que está dentro do 24. Fábio, qual é que está dentro do 24? Se a gente for ver, a única que está lá é orçamento. Você vai encontrar artigo 24, inciso 2. Tá? Todos os outros aqui, água, transporte, desapropriação de energia, vai estar lá dentro da competência privativa da União, tá? Dentro da competência privativa da União, tá? Competência concorrente, o que temos aqui, letra B. Questão número 10, vamos lá. Questão número 10 fala exatamente o seguinte. Considerando as disposições constitucionais sobre o processo legislativo brasileiro e as competências da União, dos Estados, julgue o item a seguir. No âmbito da competência concorrente, falou competência concorrente, tem que vir na tua cachola, artigo 24. Seria inconstitucional lei estadual que ampliasse, a critério do legislador estadual, definição estabelecida por lei federal determinada na matéria. Olha só, a União, ela fez uma lei federal dando determinado limite para alguma coisa. Tá? A União fez a sua lei federal, e a sua lei federal trazendo normas gerais. Ok? O Estado, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer as suas normas, o quê? As suas normas específicas. Só que ele aumenta a definição da lei federal. Ele vai além do que ele poderia. Ele ultrapassa o limite dele. Então, se a lei federal falou que o Estado é para fazer até aqui, o Estado ele não pode, na sua lei estadual, ultrapassar esse limite. Ele não pode ultrapassar esse limite. Então, é por isso que essa lei estadual aqui, ela vai ser o quê, minha gente? Ela vai ser o quê? Inconstitucional. Por isso que a questão aqui está correta. Sim, se um Estado ultrapassar o limite definido na lei federal, ele vai estar promovendo uma lei inconstitucional. Tudo tranquilo até aqui? Vamos continuar?
Então, vem comigo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Questão número 11. Vou até colocar aqui a tela toda aqui da questão número 11. Vamos lá. Questão número 11, ela fala exatamente o seguinte. A Constituição Federal trata da repartição de competências entre os entes federativos, tá? Competência administrativa e legislativa. Na repartição de matéria legislativa é correto afirmar que, vamos lá, a competência concorrente, falou concorrente, é a competência lá do artigo 24, União, normas gerais, Estados e Distrito Federal, normas específicas. Mas olha só, a competência concorrente entre União, certo, Estados, União, normas gerais, Estado, Distrito Federal, normas específicas. E ei! Município não está dentro da competência concorrente. Errado a letra A. B. A competência concorrente, boa, entre a União, os Estados, Distrito Federal, do artigo 24, boa, da Constituição Federal, é classificada como vertical, em que os Estados e o Distrito Federal têm plena competência. Ei! Os Estados e o Distrito Federal têm plena competência já de cara? Não, minha gente. Os Estados e o Distrito Federal só têm competência plena quando a União não faz a lei dela, não faz a norma geral. Deu para entender isso aqui? Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Não é competência plena já de cara, não. Tá? Vamos lá. Completamente errada aqui a letra B. C. A competência concorrente entre União, os Estados e o Distrito Federal, tá? É classificada como vertical, em que a União tem competência para estabelecer normas gerais. Vou até destacar isso aqui. Vamos destacar isso aqui que tá lindo. A União tem competência para estabelecer normas gerais. Boa! Eu vou destacar de outra cor aqui. E os Estados e o Distrito Federal têm a chamada competência suplementar, tanto competência complementar como supletiva. Então, sempre o Estado e o Distrito Federal ele vai complementar, ele vai preencher as lacunas também, por isso que é supletiva. Por isso que a resposta certa aqui da questão número 11 é a letra C. D. A competência concorrente entre a União e os Estados... Opa, já está errado aqui a letra D. Gente, se vocês errarem uma coisa dessas, pelo amor de Deus, olha que fácil. Competência concorrente não tem município. Não tem município. Não existe esse negócio de competência concorrente para município. O que vai ter município é a competência comum. Se você pegar a tabelinha que a gente fez lá na aula passada, você vai ver. Tá? Depois que você assistiu os blocos anteriores aqui, não tem como errar isso aqui, minha gente. Não tem como errar. Tá? Vamos lá. Questão número 12. De acordo com as normas previstas no artigo 24, sobre a competência legislativa concorrente, considere as afirmações abaixo. Vamos lá, ele quer que a gente cite aqui o que está ligado à competência concorrente, tá? O que está ligado à competência concorrente. Ai, meu Deus, como é que vocês acertem? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar, ou seja, não exclui a competência dos estados de complementarem aquela lei. Tá certo o item 1? Sim. A competência da União não exclui a competência dos estados de fazer suas normas específicas, suas normas suplementares, suas normas complementares à lei federal. Só não pode ir contra a lei federal. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, não tem lei federal, não tem norma geral da União. Os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Que maravilha! No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. A União ela não vai trazer nada local, ela não vai trazer nada, né, específico de algum estado.
Quando a União vai fazer o que está no artigo 24, tudo que está lá no artigo 24, a União ela vai tratar de normas gerais. Maravilha! A superveniência de lei federal sobre normas gerais. Então, digamos, a União não fez a parte dela. Então, o Estado vai ter competência plena. Mas se a União depois vier fazer a parte dela, a norma da União, tá, posterior, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Minha gente, 1, 2 e 3 completa 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 completamente corretos aqui a nossa questão de número 12. Gostaram dessas questões, gente? Só para você entender mais ou menos como é que isso aqui é cobrado, infelizmente você vai ter que dar uma lida muito forte no artigo 21, competência exclusiva da União, no artigo 22, competência privativa da União. Na privativa, a União pode passar para os estados por lei complementar. No artigo 23, a competência comum, União, estados, municípios, Distrito Federal. O 23 é comum, é todo mundo. Quando a gente vai para o 24, é competência concorrente. A União, normas gerais, os estados, normas específicas. Se a União não fizer a parte dela, os estados têm competência plena. A superveniência de lei federal exclui, né, e suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Cara, esse resumo que eu acabei de falar aqui é o que eu quero que você saiba também falar. Saiba também explicar. Porque só de você fazer isso, você vai ver que vai te ajudar bastante em muitas das questões aqui de organização do Estado brasileiro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse bloco. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, galera!